Pai, no Teu nome nós queremos Te dar graça, Senhor, sobre a vida do Teu filho. Pedimos a Tua bênção sobrenatural. Nós queremos ouvir a Tua voz. Usa o Teu filho, Senhor. Nós necessitamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Tá bom. Amém. A graça e paz. Muito bom estar aqui com vocês. Estou em casa, a casa do meu pai. E a Bíblia diz que na casa do nosso pai há muitas moradas, né? Hoje eu tenho a honra de estar aqui com a minha família. Minha esposa está lá atrás, com a minha filha. Lá atrás, levanta a mão assim, amor. E tem o Benjamin, que também está lá atrás, junto com o nosso material. Quem quiser abençoar, tá? Nosso ministério. Nós temos alguns moletons, alguns bonés. Normalmente é com essa venda desses produtos que a gente movimenta os nossos projetos, tá bom? Então, no final, dá uma passada lá. Olha, se você gostar, abençoa o nosso ministério. Como o pastor falou, eu sou o pastor Davi do Reino. Nós estamos em missões urbanas desde 2010, desenvolvendo dia, tarde e noite. E graças a Deus, porque Deus tem tido misericórdia e nos levado em bastante lugar, tem nos levado em realmente bastante estados. Hoje, pela misericórdia, só falta 5 estados para que eu possa fechar todo o Brasil. E quando eu estava começando com missões, eu pedi para Deus para me dar a oportunidade de ganhar almas em todo o Brasil. Lógico que isso foi com o tempo. Nós começamos aqui na Ceilândia, devagarzinho, em 2010. Depois nós fomos para Samambaia, para o Recanto, Águas Claras. Depois a gente foi para o Jardim Gá, lá em Lusiânia. Depois a gente foi para alguns estados do Brasil. E aí Deus, com o tempo, também acabou nos dando uma comunidade. Nós precisávamos cuidar de algumas pessoas que estavam se identificando com o nosso DNA. E aí, com uns 6, 8 anos ali, o Senhor também nos deu uma comunidade, que é a Caverna. Hoje nós pastoreamos ali no Jardim Gá, a nossa comunidade. Só que eu não parei com a missão, né? Eu tenho preparado pessoas para estar ali cuidando da igreja, enquanto a gente vai desbravar aí. Então, se você não me conhece ainda, depois, quando acabar o culto, não agora, você dá uma pesquisada lá pode ser no Google, no Instagram, no Facebook, PR Davi do Reino, você vai ver um pouco do nosso projeto. Tem também no YouTube algumas coisas que nós fazemos. Sexta-feira agora, eu fiz um trabalho em um evento aqui no pavilhão de exposição. Não sei se vocês estão sabendo, está tendo um evento lá de anime, que é aqueles garotos que gostam de animes, de desenho japonês. Muita gente, um evento muito grande. Então, foi eu, meu filho e um outro rapaz aqui da Ceilândia, e nós pagamos, nós entramos, fizemos um cartaz. Queremos orar e abençoar a sua vida. Ficamos ali quietinhos, só orando, só abençoando. E as pessoas impressionadas com o crente ali. E a gente orando num evento daquele que para muita gente não é um local nem para cristão estar. Mas nós precisamos entrar em locais que realmente a igreja não quer ir. Eu sei que vocês são uma igreja abençoada, uma igreja missionária, uma igreja que entende, uma igreja que tem muitos líderes. Então eu falo para você, não desista, continue. Se o Senhor te deu alguma visão, entenda essa visão e viva aquilo que Deus tem. Amém? Então glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Números 20. Números 20. Meu celular está que fala sozinho aqui, ó. Números 20. Todos acharam? Lá no começo da Bíblia, ali. Bem fácil de achar. Hoje nós vamos falar de uma pessoa muito importante para as Escrituras, muito importante para o mundo, uma pessoa a qual liderou o povo de Deus, que é Moisés. Moisés hoje, ele é tido como o cabeça do judaísmo. Existem as leis mosaicas,
talvez o autor dos 5 livros, né? Então nós temos hoje o islamismo, que crê nos 5 livros, nós temos o judaísmo e temos o cristianismo. Os 3 crê exatamente na mesma coisa, cada um com a sua visão, um pouco distorcida um do outro. Mas eu quero falar de Moisés, um homem que falou face a face com Deus. Um homem que de fato entendeu e compreendeu aquilo que Deus tinha para ele. Um homem que obedeceu e também desobedeceu a Deus. E nós sabemos que desobediência é pecado. A palavra pecado, ela significa errar o alvo. Pecado, ele tem a ver com transgredir. O pecado tem a ver com desobediência, né? E se você for ver, o Adão, ele não pecou, mas ele transgrediu, ele desobedeceu. E logo depois isso se tornou pecado. Porque o pecado, ele existe por causa da lei. Então, eu queria ler com vocês, a partir do 2, Números 20, a partir do 2 diz assim: naquele lugar não se encontrava água potável para a comunidade. Por esse motivo o povo se reuniu e começou a reclamar para Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e exclamaram: quem dera tivéssemos todos parecido quando nossos irmãos tombaram mortos diante de Yahvé. Porque conduziste a Assembleia do Senhor a este deserto, para aqui morrermos, nós e os nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito para nos conduzir a este terrível lugar? É uma terra absolutamente inadequada para a semeadura, onde não há cereais, nem figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras, e até mesmo sem água para beber. Moisés e Arão deixaram a assembleia e vieram à entrada da tenda do encontro, prostraram-se os seus rostos rentes ao chão, e apareceu-lhe a glória de Yahvé. Então o Senhor ordenou a Moisés: toma teu cajado, que é autoridade, é poder, e reúne a comunidade toda, tu e teu irmão Arão, e em seguida, sob os olhos deles, dizes: fala. Olha que Deus fala, diante da comunidade, fala, certo? Fala esse rochedo que faça fluir suas águas. Farás, pois, jorrar água da rocha e darás de beber ao povo e também aos animais. Então Moisés pegou o seu cajado, que estava diante do Senhor, como lhe havia instruído. Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo, e em seguida Moisés exclamou: ouvi agora, rebeldes, será que teremos de fazer jorrar água desta rocha para vos saciar a sede? Em seguida Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com seu cajado, e imediatamente jogou água potável e saciou a sede de todo o povo e de seus rebanhos. Contudo, disse Yahvé a Moisés e Arão: visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e palavra à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar essa comunidade na terra que lhe dei. O povo murmurando, reclamando, torrando a paciência do Moisés, enchendo a paciência do coitado do Moisés. E hoje a minha esposa estava arrumando a minha filha para vir, e a minha filha estava: mamãe não sei o que, não sei o que, mamãe não sei o que, não sei o que, mamãe não sei o que, não sei o que. E aí a minha esposa ficou com raiva e ficou repetindo a mesma coisa para ela, a mesma coisa: minha filha não sei o que, não sei o que. E eu só olhando dali. E a minha esposa fez questão de repetir umas 8 vezes a mesma coisa e falou: você fica repetindo a mesma coisa no meu ouvido. Eu fico pensando Moisés diante do povo, e aquele povo torrando a paciência do coitado, gritando: cadê? Trouxe a gente aqui para morrer? É isso? É isso que Deus quer? É isso que você quer?
traz a gente para uma terra ruim que não tem nada, os nossos animais estão aqui. Lá a cebola era melhor, lá no mundão era melhor. Agora você me traz para um local e dizendo que a gente vai morrer nesse lugar. E aí Moisés vai orar a Deus e Deus diz: fala a rocha e a rocha vai sair água. Só que eu não sei se o problema é de Deus ou o problema é de Moisés. Porque Deus ele diz: fala a rocha. E o Moisés chega lá e bate na rocha. Cara, eu não consigo entender isso. Quantas e quantas pessoas fazem coisas em nome de Deus e fazem coisas erradas, e você diz: da onde você tirou isso? Mas foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Eu não sei aqui, mas casamentos mal arrumados, namoros indesejados, noivados arranjados em cima da hora, ninguém procura o pastor, só diz assim: pastor, eu vou casar, pastor, eu vou noivar, pastor, arrumei uma namoradinha aí. Mas quando casa e dá problema, chama a gente diz: mas você não orou? Deus falou, mas Deus falou o quê? Deus falou nada. Aí deu tudo certo, a gente estava levando. A gente foi na música do pastor Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Tá dando tudo certo, a gente tá indo. Não. A gente precisa entender o que Deus está querendo falar conosco. Moisés, ele já tinha tido uma experiência parecida. E na experiência parecida, Deus falou: toca na rocha. Só que agora Deus mudou. Deus falou: não toca na rocha, fala. Deu uma ordem. Sabe, o Moisés, o cara que praticamente participou daquele episódio lindo no monte, Deus escrevendo os 10 mandamentos. Um cara que quando desceu nem percebeu, e a face dele estava brilhando. Agora ele dá um de bisonho. Eu sei que aqui tem muitos líderes, eu sei que aqui tem muitos líderes e muita célula, sabe? Mas às vezes as pessoas acabam torrando tanto que fazem a gente que está na frente pecar. É tão louco isso. Porque Saul ele estava agoniado. Ele começou vendo o povo ir embora, e ele disse: meu Deus, o povo está indo embora. O povo está indo embora. O profeta não chega para fazer o sacrifício. Eu mesmo vou fazer o sacrifício, porque senão o povo vai embora. Muito preocupado com o que as pessoas estão falando. Sabe, tem muito líder que ele é levado pelo zum da galera. Pastor, mas estava todo mundo falando. E o próprio Saul, ele vai lá e apresenta um sacrifício. Ele faz uma coisa que não era função dele. Só que o coitado dá tanto azar que quando ele está acabando o sacrifício, vem Samuel bem devagarzinho: o que fizeste, Saul? Por causa dessa desobediência, hoje você perde o reino. Cara, como é ruim você ser instigado pelas pessoas. Eu falo isso como pastor, porque a pressão para um pastor é demais. 2019, eu cheguei na frente da igreja e falei: ou vocês consertam, ou a partir do ano que vem eu fecho essa igreja e vou voltar só a ser missionário. Ou vocês começam a viver da maneira que Deus quer, ou eu vou fechar a igreja. Aí chega 2020 e Deus manda o coronavírus e a igreja fecha. 2 meses eu falei: não, Senhor, abre a igreja. Ele falou: você não queria fechar um dia desse? Eu falei: não, Senhor, mas 2 meses sem culto, 2 meses é ruim. Me senti como Moisés. Num dia eu defendo, no outro dia eu brigo. Só que Moisés, ele desobedece, e a desobediência é pecado. E o que o pecado de Moisés nos ensina? Moisés, um homem que parece ali no monte da transfiguração de Jesus. O homem era legislador, lembrado até hoje pela nação de Israel. Moisés, o homem que a Bíblia considerava manso e humilde. Sabe aquele irmão manso e humilde? Era Moisés.
Mas é aquilo que os nossos irmãos dizem: não importa começar bem, o importante é terminar bem. Eu faço evangelismo nas ruas, e aí eu pego muita gente desviada e eu começo a ministrar a palavra. Eles dizem assim: cara, eu estou desviado, mas eu já fui líder de célula. Quem me dera estar na casa de Deus novamente. Muitos até dizem assim: cara, meu sonho é voltar para a igreja. Eu falo: não volta não, volta para Jesus. Senão você vai voltar, vai dar trabalho e vai sair de novo. Volta para Jesus, que aí você vai encontrar um local para você congregar, aí ajuda. Como evangelista eu ouço muito isso: pastor, meu filho tem que ir para a igreja, eu tenho que levar meu filho para a igreja. Eu falo: não leva para a igreja, irmão, leva para Jesus. Porque há uma diferença. Nós temos um homem aqui ouvindo uma fala diretamente de Deus, e ele faz aquilo depois, e ele faz diferente do que Deus mandou. E aí, se você perguntar ele: eu fiz o que Deus mandou, mas nem sempre a gente fez o que Deus mandou. Porque Deus, ele fala A e a gente faz B. Porque a gente é empolgado. É muito legal servir a Deus hoje. Hoje é bom servir a Deus, é bonito. Tá no Instagram, tirar uma foto com a mãozinha para cima, com o olhinho fechado, é muito legal hoje. Mas há 10, 20 anos atrás não era legal. A gente era motivo de chacota na escola. A gente não podia jogar bola. Você pegou essa época, pastor? Eu tomei disciplina porque o pastor me viu jogando videogame no fliperama. Fiquei caguetado pro pastor que eu estava jogando bola de bermuda. Hoje é muito bonito, mas naquela época não é. Sabe, o importante não é começar bem. Sabe, quantas pessoas vêm para a igreja, vê essa igreja linda, esse louvor perfeito, empolga, e aí está tudo bonito, começa a fazer tudo, e daqui pouco tempo ele desanima, sai, some. Sabe, o importante não é começar bem, é terminar bem. Eu tenho trocentos anos de crente. Eu estou quase 40 e entrei na igreja com 15. Sempre participei de equipe de louvor. Bastante tempo na igreja. E quantas pessoas eu vi sair, eu vi entrar, eu vi desviar, eu vi voltar. E nenhuma dessas pessoas que ia e voltava até hoje estão firme. Cara, é incrível. De 98 para cá eu vi muita gente entrar e sair. Gente empolgada, gente que fala bonito, gente que acha o máximo estar aqui, mas começou bem. E Apocalipse vai dizer assim: olha, aquele que for fiel até a morte. Mas eu começo com muita gente que fala assim: olha, pastor, melhor eu estar hipócrita aqui do que eu estar na igreja cheia de hipócrita. Eu falo: irmão, você só é mais um. A diferença é que lá tem um monte de hipócrita que sabe que é hipócrita. Você está aqui, está fingindo que não é. Porque lá não tem ninguém melhor do que aqui. Ah, mas eu comecei bem, eu fui líder de célula, eu participei, eu preguei, eu cantei, eu fiz um monte de coisa. Eu falo: tá, irmão, mas e agora? Você não pode viver do que aconteceu lá atrás. Moisés, Deus antigamente falou: bate na rocha. Agora ele diz: fala a rocha. E ele parece que não entende. Ele repete algo que Deus falou lá atrás. E tem gente querendo viver coisas que Deus falou lá atrás, quando Deus está falando algo novo agora. E aí ele fica: ah, mas quando? Ah, mas quando? Não, irmão, o que Deus está falando agora? O que Deus quer para você nessa época, o que Deus tem para você nessa geração. Nós somos uma comunidade meia alternativa. E aí as pessoas chegam lá dizendo: ah, mas lá cantava assim. Ah, mas quando eu falo: irmão, era lá. Agora você está aqui. Se submeta. Quebre a sua crista. Você está aqui, você tem que entender o que Deus está falando aqui. Porque quando você vai ver Jesus aparecendo para 7 igrejas, cada igreja ele se apresenta de um jeito.
A um ele é a bola de fogo, a outra ele é os 7 candelabros, porque cada igreja ele vai se manifestando de uma maneira. O que Deus está fazendo aqui com a Novo Tempo não é o que Ele está fazendo lá no Jardim Gá, porque o propósito lá é um, aqui é outro. Então a gente tem que entender o que Deus está falando hoje, o que Deus está falando agora, e discernir o que Deus está falando, porque senão a gente cria os nossos próprios deuses, a gente pergunta e a gente responde achando que é Deus, e quando dá um BO a gente fala, mas Deus falou. E aí eu pergunto, que Deus? Porque Deus é título. Porque a gente é bom em perguntar as coisas para Deus, mas não é bom em discernir o que Ele está falando. O Moisés, o top das galáxias, talvez o Jesus do Velho Testamento, só perde para o amigo de Deus, só. Porque no Velho Testamento só tem um cara que é chamado de amigo de Deus, ele só perde para esse cara. E aí Deus fala algo simples. Fala, Moisés, bate. Talvez para você é muito pouca coisa. Ah, mas é só isso. Não, é isso tudo. Pastor, mas eu só fiz isso. Não, você fez isso tudo, porque um abismo puxa o outro. Pastor, mas eu só bebi. Pastor, mas eu só... Não, não tem só, é isso tudo. O Moisés só bateu em vez de falar. E aí hoje prega-se um Deus tão bonzinho, um Jesus tão bonzinho, que a Bíblia diz que o próprio Deus não poupou o seu filho uma morte, e uma morte de cruz. Você acha que Ele vai ter essa misericórdia toda com a gente? Deus, Ele é fiel e justo, mas a justiça de Deus, ela é para todo mundo. Não brinque com Deus. Não brinque de pecar. Deus pode até perdoar, irmão, mas as consequências vão vir. O caso do Moisés foi imediato. Ó Moisés, porque você não creu no que eu falei. Meu Deus do céu. Você vê o Moisés batendo, você vê a água saindo, você vê o milagre. Glória a Deus, foi um milagre. Ok, Deus fez um milagre. Só que só por causa disso ninguém entrou na terra prometida. O próprio Moisés não entrou. Só porque ele fez bater em vez de falar. Mas tão pouco. Sabe, a gente leva uma vida medíocre perante Deus, uma vida cristã tão chula, tão fraca com Deus, que a gente parece mais aquela água de café quando você vai ralo. É um bando de crente ralo, nível raso, que acha que é só um pecado. Ah, mas eu só fiz isso. Não, irmão, é isso tudo. Precisamos ser uma igreja forte. Precisamos ser uma igreja que consegue discernir o que Deus está falando. E é discernir quando você não está aqui. É no seu serviço, é quando você está na internet sozinho, é quando você está no seu trabalho, na sua faculdade. Só. Tem gente que usa isso, pastor, mas eu só fiz isso, pastor. Não, só não isso tudo, irmão. Porque Deus, olha o que Ele fala para Moisés. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: porque não creste em mim para me santificar aos olhos dos filhos de Israel, por isso não levarei esta congregação à terra que eu lhe dei. Meu Deus, os caras saíram de um lugar ruim, comeram o pão que o Satanás amassou, depois comeram o pão que Deus deu, depois comeu a carne que caía do céu, à noite tinha uma nuvenzinha para esquentar os miseráveis, só pela murmuração. Você sabia que murmuração, ele é o ao contrário de adoração? Quando você não adora, você murmura. Sabe, o povo começou a atormentar tanto Moisés, que fez o Moisés pecar. Por que eu estou falando isso? Porque aqui tem muitos líderes. E tem muitos líderes que às vezes fazem o que o povo quer.
Sabe, quando deve estar fincado naquilo que Deus falou, no propósito, naquilo que essa igreja tem como visão. Eu pego muita gente na rua como evangelista, e o cara vira para mim e diz assim: cara, eu tenho uma célula com 80 pessoas. Eu falo: caramba, 80 pessoas? Quantos deles são convertidos? Não, convertido? Não. A célula está... Porque existe uma diferença, irmão. Existe uma diferença entre você ser convertido e você ser convencido. A Bíblia diz que não é qualquer fruto que Ele quer de nós, tem que ser frutos de arrependimento. Ah, pastor, mas se eu falar a verdade, vai esvaziar. Foi isso que Saul fez. Saul se preocupou porque o pessoal estava agoniando ele. Agora olha o exemplo de Jesus. E certa vez Jesus está falando à multidão e os seus discípulos perto, e Jesus começa a descer a porrada, vai batendo, e aí a multidão não aguenta e começa a sair, e a Bíblia diz que os seus discípulos comentam: duras são essas palavras, quem pode ouvir? Porque tinha os 70, tinha os 12, tinha os 3. E aí quando ele olha a igreja esvaziando, e o Jesus olha para os seus discípulos e diz: quer ir vocês com eles? Olha a diferença. O Saul perdeu o seu reinado porque ele estava se preocupando com o que as pessoas estavam falando, com o que as pessoas iriam falar. Jesus olhou para os discípulos e falou: quer ir vocês com eles? E aí o coitado do Pedro, todo humilde, falou: que isso, pai? Para quem iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Mas o engraçado é que se você ler o texto, ele diz assim: e os seus discípulos comentavam: duras são essas palavras, quem pode ouvir? Imagina o que esse homem estava falando para esse povo. Não é o que esses caras pregam aí fora de um Jesus paz e amor, de um Jesus que recebe as pessoas de qualquer jeito, de um Jesus paz e amor que aceita tudo. Não é não, irmão. As portas de fato estão abertas. A palavra é: vai lá fora e convida os bons e os maus. Mas a Bíblia diz assim: e o dono da festa, passando sobre a festa, encontra alguém com as roupas diferentes. Ele diz: por quê? Não sei, não estou sabendo, ninguém. Choro e ranger de dente. Sabe por quê? Porque existem umas vestes específicas. Eu não estou falando de roupa, estou falando de espiritual, irmão. De fato as portas estão abertas, mas não é de qualquer jeito que a gente tem que servir a Deus. Não é. Sabe o que é legal? O milagre aconteceu. Mesmo o Moisés pecando, mesmo Moisés fazendo coisas diferentes, o milagre aconteceu. Estranho isso, não? Não. Existem dois tipos de pessoas. Existem o homem de Deus, e quando eu falo homem e mulher, existe o homem de Deus e existe o homem que Deus usa. São coisas diferentes. Ah, mas o cara bebe, fuma e profetizou. Ah, mas eu vi o cara bêbado entregando uma revelação. Cara, isso é homem que Deus usa. Não preencha os meus olhos. Se não for homem de Deus, mulher de Deus, milagre nenhum substitui a presença do Senhor. Milagres são para incrédulos. Vocês sabiam disso? Sabia que milagre é para incrédulo? Milagre é para quem não crê. Tomé colocou a mão nas feridas do Cristo, um único que colocou a mão na ferida de Cristo, na sua intimidade. Ficou abismado com aquilo e Jesus falou: por que me veste e você está feliz? Bem-aventurado é os que não vão me ver, mas vão crer. A gente não precisa de milagre quando a gente crê naquilo que Deus tem. E se você vê o que Deus fala, é porque não creste em mim, cara. Moisés, ele quer ali passar da glória de Deus. Está vendo seus rebeldes?
Está vendo o que vocês querem? Isso vocês querem? Eu vou dar o show de vocês. Não foi isso que Deus falou. E quantas vezes nós estamos fazendo um monte de coisa bem feito que Deus não mandou a gente fazer. Fazendo bem feito aquilo que Deus não mandou a gente fazer. Dá para entender? Ou está bugando? Dá para entender? Fazendo bem feito aquilo que Deus não mandou você fazer. Porque você pode chegar no céu, irmão, e Deus falar assim: ó, meu pastor. Pastor? Não, eu fui empresário. Eu abençoei as igrejas tudinho. Ele diz: mas eu não mandei você ser empresário. O seu chamado era ser pastor. Ou você vai chegar no céu e vai dizer: líder de célula. Ele diz: não mandei você ser líder de célula. Mandei você lavar o banheiro. A sua função não era cuidar da igreja, era cuidar da sua família. A gente fazendo bem feito aquilo que Deus não mandou. Ou a gente pode usar o próprio versículo: no teu nome profetizei. No teu nome expulsamos demônios. Aparta-te de mim, seu maldito, eu não te conheço. Vós que praticai a iniquidade. É iniquidade profetizar, irmão? É iniquidade profetizar, irmão? É iniquidade expulsar demônios? Por que aqueles homens expulsavam demônios, profetizavam e foram chamados, alguma versão diz maldito, e outras diz vós que praticais a iniquidade? Porque se contentava com poder, com milagre, com pequenas coisas. Coisas que não substituem a presença de Deus. Sabe, o Moisés, coitado, faz esse povo sair, esse povo gritando no pé do ouvido dele, ele andando pelo deserto, sol, antes, ora for que fosse um sol igual ao nosso, sol do deserto é sol, irmão. É tipo do Piauí, quem já foi no Piauí? 6:30 da manhã o sol está rachando, é ou não é? O seu ar-condicionado está pedindo desespero assim dentro do carro. Eu fui viajar para o Ceará e quando eu passei no Piauí, bicho, eu falei: não, cadê o ar-condicionado? O ar-condicionado ligando, irmão, 6:30 da manhã, truvando o ar-condicionado e o carro pegando fogo. Eu falei: cara, estragou. Quando eu abaixei o vidro, bum! Falei: volta aqui. Sofre com esse povo, come com esse povo, dorme. E aí, só porque o filhinho, o bebelô de Deus, fez uma coisinha errada, não entrou na terra prometida. Ah, pastor, mas eu já fiz isso, eu fiz aquilo. Eu não quero saber, irmão. O que você fez já foi. Quem você vai ser daqui para frente? Começar bem, Salomão também começou. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque nós acabamos de perder um amigo. Acabamos de perder o meu padrasto. Isso eu não sei você, mas isso me faz refletir demais. Sabe, como nós iremos nos apresentar ao Senhor? E se o Senhor te chamar hoje, louco, hoje mesmo pedirei a sua alma. O que você tem, para quem será? Sabe, se o Senhor te chama hoje, irmão, o que você vai apresentar? O que terá nas suas mãos para apresentar a Deus? Obras? Não. Fui para a igreja, dei o dízimo, não faltei um culto. Sabe, como está a nossa vida com Deus? Sabe, se o Senhor voltar hoje, e Ele te chamar, você tem convicção da sua salvação? Porque a primeira coisa que o cristão tem que ter, o cristão, não é quem vai para a igreja não, primeira coisa que o cristão tem que ter é convicção da sua salvação.
O cristão que não tem certeza da sua salvação, se arrepende e aceite Jesus de novo. Porque a primeira coisa que a gente tem, eu sou salvo. Segunda, vou morrer. É essa convicção nossa. E o que mais tem é crente com medo de morrer. Porque pensa na faculdade, no casamento, na casa, e se contenta com migalhas, com pequenos demonstração do poder de Deus, porque o que Deus tem para nós é muito grande. Efésios 1 vai dizer que tudo já está liberado nas regiões celestiais. Nós só precisamos aprender a acessar. E aí a gente perde tempo, pastor, pedindo coisas que são nossas. Casa, trabalho, emprego, casamento, filho, coisas que são nossos. Tá vendo não, Senhor? 20 anos na igreja, o irmãozinho chega agora e recebe uma bênção. Aí Deus fala: tu é burro, é? Tudo que eu tenho é seu, vai lá e pega. Esse teu filho aí que voltou, já está cantando no louvor. Eu estou aqui 20 anos, não canto no louvor. É lógico, está trabalhando como escravo, mente de escravo. Porque filho, vai lá e pega o que é seu. Eu tenho uma mania terrível, irmão. Quando eu vou pregar numa igreja, que falta alguém do violão, falta alguém da bateria, falta alguém cantando, é mania. Eu pego, sento e toco, nem pergunto. Eu falo: irmão, qual que é o tom? Vamos lá. Os caras ficam me olhando. Eu falo: não, irmão, a casa do meu pai, não vou deixar faltando. Eu vou nos locais que falta bateria, se eu sento e toco, os caras ficam assim, nem ensaiando. Eu falo: precisa não, irmão, vamos embora. Aqui na casa do meu pai, então eu tenho liberdade. Sabe quantas e quantas vezes a gente vê a casa de Deus às mínguas? Ninguém me chamou, ninguém falou comigo. Pai, na casa do meu pai, eu entro e abro a geladeira e pego o que eu quero. Várias e várias igrejas que eu vou ministrar, irmão, às vezes eu pergunto: cadê o pessoal do louvor? Não tem. Eu vou me dar esse violão aqui que eu vou fazer o louvor agora. Várias e várias vezes. E aí a pessoa fica: mas fulano chegou agora, está fazendo não sei o que. Lógico, irmão, você não se posiciona como filho, quer se posicionar como escravo. Mas o pastor não precisa pastor mandar para você fazer alguma coisa. Lá na igreja, se alguém começa com assim: pastor, eu tive uma ideia. Eu falo: qual que é? Estamos pensando em fazer isso, o que o senhor acha? Eu falo: pode ir lá e faz, irmão. Não, para o senhor, pode ir e faz, irmão, está abençoado. Não, mas eu pensei no... Não, você é a igreja, vai lá e resolve. Mas a pergunta é: estamos entendendo o que Deus está falando? A gente consegue discernir? E aí eu pergunto para você que é cristão hoje: como Deus fala com você? De fato você ouve a voz de Deus? Eu não estou falando, irmão, esse místico que você finge que é Deus, que é a sua mente produzindo um Deus. Não, eu estou falando do Deus verdadeiro. Porque tem gente que é assim, pastor. Deus é para eu abençoar o irmão ou não? Oh, meu Deus. Eu falo com as pessoas falam assim: mas se Deus quiser. Não, Deus quer, irmão. Mas se Deus... Não tem se Deus. Deus já mandou você ir, irmão. Você está no versículo errado. O versículo: eis-me aqui, envia-me a mim, é lá para o Velho Testamento. Você já está no vai. Aonde você estiver, vai. É porque a gente está no versículo errado. Eis-me aqui, envia-me. Não, o Senhor já te enviou. Você já tem que ir. Você está perdendo tempo. Chamo proatividade no reino. E aí eu vou te falar: 30% da igreja, não é das comunidades, não é da instituição não, da igreja, sabe e ouve a voz de Deus. O resto não sabe o que é uma voz de Deus, se confunde, não sabe quando é Deus que está falando. E João é tão enfático que ele diz assim: olha, nem todo espírito que fala Senhor, Senhor, vem do céu. Por que os apóstolos vão falar isso? Porque, irmão, não é todo espírito que fala no nosso ouvido que vem de Deus. Pastor, Deus mandou eu vender minha casa e ir embora. Pastor, Deus mandou eu largar a mulher. Por quê? Porque ela não quer vir para a igreja. Já viu essa?
Ah, meu marido não é crente, aí eu vou largar ele. Não, irmão, está faltando você ler 2 Coríntios. A mulher, ela santifica o marido. Tem muita gente falando, minha esposa não quer vir para a igreja e eu não vou parar a obra. Eu falo, quer um conselho, irmão? Fecha a obra e vai cuidar da sua mulher. Ah, mas é a obra de Deus. Não, é a obra sua, irmão. Estou falando para líderes, estou falando para pessoas que sabem o que é liderar. Nós conseguimos discernir o que é a voz de Deus? Porque eu estou citando um cara que conversava com Deus. Mas ouvir Deus, discernir Deus é muito diferente. Porque aonde você estuda, aonde você trabalha, aonde você mora, Deus está falando 24 horas, irmão. É você que não está ouvindo. Porque aonde o Senhor nos leva é um local que precisa ser transformado. Ah, pastor, estou lá, mas nunca fiz nada para Deus lá. Isso é um inútil. E oxalá que fôssemos inúteis, porque o servo inútil ainda faz o que é mandado. Não é isso? O servo inútil não é o que faz o que é mandado? Oxalá que você fosse inútil, que fizesse tudo o que foi mandado, porque não faz. Começa a ler o Novo Testamento e fala, mas aqui fica difícil. Ah, mas viver tudo isso aqui, pastor, o pé da letra é difícil. Eu falo, não. Tem nada de difícil não, irmão. É só abrir mão da sua carne. E aí eu pergunto para você que é a igreja, como que Deus fala com você? De fato você consegue entender o que Deus está falando? Porque, irmão, Deus fala 24 horas. Ah, pastor, estou orando aí. O que Deus respondeu? Nada. Não, irmão, desculpa, irmão, você não está orando. Não, eu estou. Não, porque Deus, ele não vai dar recado depois. Você fala, ele responde. Ah, mas eu não ouvi. É isso, irmão, vai limpar seu ouvido. Deus, ele já falou, irmão. Vou falar para vocês aqui. Pastor, estou arrumando uma namorada. Ah, é? Que legal. Só tem um problema, ela é espírita. Você acha que Deus... Não, irmão, deixa eu te falar um negócio. O que Deus falou? Ah, Deus não falou nada, mas está dando tudo certo. Eu falo, irmão, chama concupiscência dos olhos. Sansão falou assim, mãe, pai, viste aquela mulher agradável aos meus olhos. Agradável aos meus olhos. Filho, mas a gente não pode mexer com outro grupo de fora. A gente tem que estar aqui, ó. Não é para você pegar a mulher fora do arraial. Mãe, mas ela agrada meus olhos. Já viu, pastor, esse? Pastor, estou pensando em namorar um rapaz, mas ele não é crente não. Vou ganhar ele para a igreja, vai. Ele vai te ganhar para o mundo. Mas ele agrada meus olhos. Chama concupiscência dos olhos. Teve outra também, que acabou com a humanidade porque viste que aquela fruta era agradável aos olhos dela. Eva. Ela viu que a fruta era agradável aos olhos dela. Quantas e quantas vezes, irmão, a gente não discerne o que Deus está falando e a gente vai no olho. Pessoas que trocam de emprego, pessoas que trocam de cidades, pessoas que compram e vendem coisas sem consultar o Senhor. Semana uma ovelha falou assim, pastor, estou começando uma empresa, me mandou tudinho, eu olhei e falei, irmão, que projeto top. Mas a pergunta, o que Deus falou desse projeto? Ele quer você? Isso aí é para glorificar o nome dele? Não, pastor, então assim, mas eu falei, tá, irmão, a pergunta é, você orou para abrir essa empresa? Porque essa empresa pode sujar seu nome, pode sujar um monte de coisa, pode tomar seu tempo, você não vai vir mais para a igreja, você não vai mais ter mais tempo, vai chegar em casa com a cabeça quente, vai brigar com a mulher. A pergunta é, isso aí que você está dizendo que é Deus, você consultou a Ele? Não, pastor, mas deixa eu te falar. Eu falei, irmão, você já está rodeando. A oração do servo é, o que o Senhor quer, Deus que eu queira. Ontem me ligou um rapaz e falou assim, pastor, ele está desviado. Quero que você ore pelo meu serviço. Deus abriu uma grande porta que eu quero que você ore para Deus abençoar. Eu falei, esse emprego, Deus vai te ganhar ou vai te perder, irmão? Não, Deus vai me...
Porque eu falei que esse emprego, eu prometi para Deus que esse emprego eu não ia dar mole, eu ia trabalhar certinho. Eu falei, irmão, eu estou perguntando se Deus vai te ganhar ou vai te perder. Porque o que mais tem aí é emprego tirando gente da igreja. O que mais tem aí é o UNB desviando o crente. O cara fala para mim, pastor, vou fazer faculdade na UNB, o meu coração chega a tremer assim, ó. Falei, irmão, você é crente mesmo? Você é crente mesmo? Certeza que você quer ir para a UNB? Não, certeza. Mas você é crente mesmo? Porque, irmão, 90% dos que eu conheço que foram para a UNB não voltou mais. 90%, tá, irmão? Tem 10% que vão e fica. Passa mal um bocado, mas fica. Deus está te ganhando ou te perdendo? Ah, mas foi Deus, irmão. Deus falou. Porque a gente tem essa mania, irmão, de dizer que foi Deus, mas não foi Deus. Foi um fruto produzido da nossa mente. Isso é muito sério para a igreja de hoje. A igreja precisa acordar, irmãos. A igreja precisa aprender a discernir o que Deus está falando. Eu imagino Moisés falando, eu só fiz o que Deus mandou. Fui lá, bati, a água saiu, o povo molhou. Não, Deus não mandou. Molhou. Desculpa. Não, eu bati, a água saiu, todo mundo bebeu, todo mundo glorificou a Deus. Não, mas não foi isso que eu mandei, irmão. Irmão, o resultado do que você faz, irmão, não quer dizer que Deus mandou você fazer, não. Você acha que é pouco? Ele só bateu em vez de falar. E isso custou a entrada deles na terra prometida. Mas Deus é misericordioso, pastor. Conhece meu coração. Conhece, já vai te condenar por isso. Porque o coração do homem é enganoso. Há caminhos que para o homem parece, mas no final são tortuosos ou de para a morte. Que mais tem é gente fazendo as coisas porque o coração está mandando. Ah, pastor, meu coração está mandando. Eu falo, irmão, você é muito emocionado, irmão. Emocionado demais. A pergunta não é o que seu coração está mandando, é o que Deus mandou você fazer. São coisas diferentes, irmão. Coisas diferentes, meu. Cara, você pode ser o melhor amigo de Deus. Se você desobedecer, irmão, o castigo vai vir. Deus vai perdoar? Lógico que vai. Desde que você confesse e abandone. A Bíblia diz que é aquele que confessa e deixa. Sabe aquele pecado que você nunca confessou, nem para o pastor, nem para ninguém? Sabe por que você não confessa? Porque você vai ficar sempre praticando ele, de tempo em tempo. Sabe por que você não conta para ninguém? Porque você não quer ser liberto dele. Porque se você conta para alguém, você vai ter a obrigação de parar. Ah, mas nós somos católicos. Não somos católicos não, irmão. Mas o salmista disse assim, enquanto não confessei meus pecados, os meus ossos estralavam. Doía nos ossos dele. Sabe por quê? Porque nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. É igual o casalzinho que está fazendo sexo antes do casamento e ninguém sabe, a não ser que atrasa a menstruação. Aí rapidinho vira crente. Não, pastor, a gente quer confessar aqui. Mas se não atrasa, meu amigo, 1, 2, 3 anos. Aí você vai conversar e fala, não, a gente parou. Quanto tempo? 3 meses. A Bíblia diz, irmão, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Se você volta a fazer, irmão, você não foi confessar, o seu pecadinho não foi perdoado, não. A misericórdia é para quem deixa. Posso ouvir um amém? Amém? Olha que sorriso do povo quando a gente fala em pecado. Que maravilha. Por isso que eu gosto da igreja. Crente é um povo animado, ó. Aquele que confessa e deixa. O casalzinho lá na igreja já pergunta assim, quanto tempo sem? Não, pastor, misericórdia. Quanto tempo, irmão? 1 mês. Não, irmão. E conta pra mim como se fosse 3 anos. Não, tem um tempo que a gente não faz. Quanto tempo? 1 mês. Pô, meu irmão, tá de sacanagem comigo, velho. Isso é coisa que ninguém quer ouvir, mas é a verdade, irmão.
Coisas que podem custar a nossa salvação. Se é que a gente já tem ela, né? Se é que a gente foi regenerado. Vamos para a Bíblia, né? Se verdadeiramente o Filho vos regenerar, verdadeiramente vós sereis livres. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Sabe por que usa a palavra verdadeiramente? Porque tem muita gente que está vivendo uma utopia. Ah, pastor, mas essa é minha verdade. Esse é o problema, irmão. Não existe a sua verdade e a minha. Existe a verdade. Ou você anda na verdade, ou você está fora. Está convencido. Eu sou o caminho, a verdade, e ninguém vem ao Pai. Tem um ditado que diz: todos os caminhos levam a Deus. Palavra mais certa, verdade, todos os caminhos levam a Deus, mas ao Pai, que Deus é título. Tem o Deus do dinheiro, o Deus da sua vida, tem vários deuses. Agora, ao Pai, só através do Filho. Então, de fato, quando você fala assim: ah, todos os caminhos levam a Deus, é mentira. Leva, irmão. Porque para tudo tem um Deus. Tudo aquilo que você coloca na frente de Deus é um Deus. A prostituição está ligada com a idolatria. Idolatria tem a ver com você tirar Deus do centro. E aí eu faço de novo. Você está conseguindo entender o que Deus está falando? Você consegue discernir o que Deus está falando? Samuel falou assim: Saul do céu, o que tu fez? Eu só fiz o que Deus mandou. Moisés pode ter falado: eu só fiz o que Deus mandou. Não, cara, Deus não mandou. Você entendeu errado. O que Deus mandou nós fazermos? Qual é a chamada de Deus para a sua vida? Quem você é no mundo espiritual? Porque certa vez o anjo, quando ele desce, Daniel se prostra na hora. O anjo aparece, Daniel se prostra, o anjo diz: levanta, cara, tu és homem conhecido no céu. Levanta. Tu és homem conhecido no céu. A pergunta é, irmão, quando você sai todo dia de casa, o diabo ri ou ele fica triste porque você está saindo de casa? Quando você acorda, o diabo fica feliz ou triste? Está aí alguém que vai dar prejuízo. Está aí alguém, acabou de acordar, vai acabar com a minha gracinha. Ou você é alguém que ele nem olha. Ou você é alguém que tanto faz como tanto fez. Ou você é alguém que lembra que é crente quando tem que vir para a igreja e procurar a Bíblia. Levanta, Daniel, tu és homem conhecido no céu. Você é homem conhecido no céu? Você é homem e mulher de Deus conhecido no céu? Ou você vai usar o título de eu vou para a igreja, eu participo da célula, eu dou dízimo, eu canto, eu prego? Quer dizer nada, irmão. Você consegue discernir a voz de Deus? Abra sua Bíblia aí em Salmo 106. Que hora que acaba o culto, pastor? Você falou vai falando, tem que me falar, mano. Que bom que vocês estão rindo, que eu estou falando sério. A última vez que riram assim, eu falei 3 horas. Salmo 106, 32. Olha o que a Bíblia diz.
Salmo 106, 32. Também em Meribá provocaram a ira do Senhor e causaram sérios problemas a Moisés. Fizeram Moisés se irar e falou sem refletir. Quantos de nós, irmão, estamos falando sem refletir e está custando coisas na nossa vida? Custando coisas na nossa vida. Moisés falou sem refletir, irmão, e ele só perdeu a entrada do local onde eles estavam almejando. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque eu sei que vocês querem comprar um local, e em nome de Jesus vocês vão comprar esse local. Mas para que vocês consigam entrar nesse local, irmão, vocês vão ter que ouvir o que Deus está falando dia e noite. Não dá para dois trabalhar e o resto não. Deus vai dar esse lugar para vocês, eu não tenho dúvida. Mas todos precisam estar alinhados. Todos precisam entender o que Deus está falando. Porque senão, irmão, você não vai desfrutar daquilo que Deus está dando. E não é isso que o Senhor quer. Por causa deles, fizeram Moisés se irar. Louco, né? Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá. Por causa deles, Moisés foi castigado, cara. Porque Moisés falou sem refletir. Porque Moisés confundiu o que Deus falou. Sabe quantos de nós, irmão, é um míssil, uma bomba na mão de Deus, mas a nossa agressividade nos atrapalha. A nossa falta de temperança, a nossa falta de governo da nossa vida. Sabe, o povo, quando via os trovões lá em cima, eles ficavam santos rapidinho, mas quando os trovões não vinham, o povo juntava bezerra e fazia ali festa. Moisés, fala tu com Deus. Moisés, traz tu o que Deus quer. Nós não queremos. Por quê? Porque esse contato com Deus traz morte. Para mim nunca causou morte. Então se converta, irmão. Você vai ver o que é morrer. Se converter e ir para a igreja são coisas diferentes. Todo encontro com Deus a gente perde, irmão. Perde para ganhar. Porque a palavra diz que a semente para nascer, para crescer, ela tem que morrer. O problema é que a gente quer crescer sem morrer. A gente quer dar fruto quando ainda a gente está precisando ser alimentado. E quando a gente já está na época de dar fruto, a gente fica igual plantinha que precisa ficar sendo regada. Pessoas que já eram para estar dando fruto, está atrapalhando o processo. Espero que não aconteça isso aqui, irmão. Mas isso acontece. Sabe, entender o que Deus está falando é uma coisa. Porque senão a gente vai entrar ano e sair ano com a mesma vida medíocre em Deus. Com medo de morrer, porque não sabe se vai para o céu. Cheio de pecado de estimação. Não sabe nem o que Deus chamou ele para fazer. Não tem uma identidade, não sabe quem é. Ainda está buscando há 10 anos. Irmão, todas as vezes que você descobre quem Jesus é, Jesus te entrega a tua identidade na hora. Vamos para a Bíblia? Jesus chega e diz assim: quem as pessoas dizem que eu sou? Todo mundo falou: ah, um diz que tu é Elias, ah, outro diz que tu é o profeta, ah, outro diz isso. Ele falou: ok, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ninguém fala. Aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Yeshua Hamashia, o Filho do Deus vivo. Jesus bate palma para ele, né? Não, ele diz assim: foi o Espírito que revelou, não vale. Só sabe porque o Espírito te falou, mas vocês mesmos não sabem. Você acha que você saber quem Jesus é impressiona ele? Impressiona não, irmão. Quem vocês dizem que eu sou? E aí, certa vez, Jesus está lá,
Jesus diz assim: já que você, Pedrão, descobriu quem eu sou, agora eu vou dizer quem você é. Tu és Petrus. Petrus, resquício da rocha. Eu sou a rocha. Você é Petrus. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. É porque tem uma religião aí que confunde. Mas a palavra é Petra, rocha, e Petros, resquício de rocha. Tu és Petro, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Toda vez que você sabe quem Jesus é, toda vez que você conhece Jesus, toda vez que você bate de frente com Cristo e descobre quem Ele é, na mesma hora Ele te dá uma identidade, irmão. Não passa tempo não, irmão. Se você não tem uma identidade formada ainda, irmão, se arrependa e aceite Jesus, porque na hora que você se converter, Ele vai te dar. Você vai saber para que você foi chamado. Tem gente que diz assim: pastor, eu estou muitos anos na igreja, não sei se é para cantar, não sei se é para pregar, eu não sei. Eu falo: irmão, então vai se converter. Sai desse nível raso. Vai ter que meter os pés e ir afundando na água. Você está querendo pescar peixe só com os pezinhos na beira? Não dá, você vai ter que se afundar. Quanto mais a gente quer de Deus, mais a gente vai ter que buscar, mais a gente vai ter que entrar na água, mais a gente vai ter que se dedicar, mais a gente vai ter que morrer, mais a gente vai ter que entregar. Isso sim é uma vida cristã. Não é ser crente para a igreja não, irmão. É de fato ser cristão. A gente estava agora no velório do meu padrasto, e a gente viu como foi bonito um velório dele, né? Quem estava lá? Levanta a mão aí. Foi bonito ou não foi? Foi porque você estava lá fazendo a diferença. Mas observa, se você morrer hoje, as pessoas em volta vão dar graças a Deus ou vão chorar? O seu vizinho vai dar graças a Deus porque você morreu, ou eles vão chorar dizendo: acabou de morrer um homem de Deus, tudo que a gente precisava era esse irmão aí que socorria? Ou vão dizer assim: foi tarde, isso aí ó, faz mais mal do que bem. Se você morre hoje, irmão, o que as pessoas vão falar? Você é alguém relevante na onde você mora? Você é alguém relevante onde você trabalha? Você é alguém relevante onde você estuda? Se você morrer hoje, o que as pessoas vão falar? Graças a Deus, ou vão chorar? Tá aí, tão novo, morreu o bichinho. Porque a gente acha que vir para a igreja faz a gente cristão. Faz não, irmão. É se converter, é viver uma vida de fato de Deus. Tem gente que fala assim: pastor, eu estou na igreja, mas eu ainda gosto dos frevos. Eu falo: então vai para os frevos, irmão. Está perdendo seu tempo aqui, cara. Fica aqui se você quiser mudar de vida. Para de se enganar, irmão. Só saiba uma coisa: você também não vai participar da glória. É uma coisa pela outra. Você vai ter que abrir mão de uma coisa para conquistar a outra. Ah, mas a igreja não é inclusiva. Ah, mas a igreja me aceita. Não, irmão, te aceita. Deixa eu te falar um negócio. Você só não vai entrar na glória. Você quer participar só disso aqui? Participar disso aqui, irmão. Tem festa mundana que junta mais crente do que a igreja. Mas você não vai participar, cara, do pão espiritual. Você pode brigar desse pão aqui, mas do espiritual lá na glória você não vai participar, irmão. E vale a pena perder seu tempo todinho aqui para no final você ir para o inferno? Eu acho que não vale. Porque o céu é tomado por esforço. O céu é tomado por esforço. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 3. Estou quase acabando, tá, irmãos? Lá na igreja eles fazem isso. Ah, pastor, espera.
Apocalipse 3, a partir do 1, diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo o que você faz. Vocês têm fama de estar vivos, mas de fato estão mortos. Obrigado pelo seu amém tão caloroso. Vocês têm a fama de estar vivos, mas de fato estão mortos. 1 Coríntios 7 diz que quando a gente se reúne faz mais mal do que bem. Paulo diz assim, ó, e isso até certo ponto é bom, porque quando vocês se reúnem, a gente descobre quem é e quem não é. 1 Coríntios 7, pode ler lá. 12, desculpa, 1 Coríntios 12 ou 13? Não, é 7 mesmo. Conheça a fama de vocês, que têm famas de estar vivo, mas de fato estão mortos. Vamos para a Bíblia de novo. Jesus vem morrendo de fome com seus discípulos, estão andando na broca, o estômago colado lá atrás. Olha uma figueira linda, linda, linda. A figueira estava bombando. Eles falam, tá lá a figueirona, vamos comer. Lá vai ter fruto. Quando ele chega na figueira, não tem fruto. Mas Jesus é bonzinho, né? Jesus dos maconheiros não é bonzinho? Deus tudo perdoa, Jesus suporta, Jesus não julga, não é isso que fala? Aí Jesus diz assim, então tá bom, árvore, que tá bonita por fora, mas não tem nada por dentro. Ano que vem eu volto, não é isso que ele fala? O que ele faz? Eu te amaldiçoo. Por isso que tem gente, irmão, que se não se converter, vai passar anos e anos na igreja e vai para o inferno. Essa é uma verdade por dias de hoje. O céu existe, o inferno também. Ou você vai para um ou para outro. Vai depender do que você apresenta para o Senhor. Quais são os seus frutos? Você sabe o que Deus está falando? Você interpreta o que Deus está falando contigo? Conheça a fama de vocês, que tem fama de estar vivo, mas estão mortos. Mas vamos continuar lendo um pouquinho esse versículo aí. Desperta, fortaleça há pouco o que resta, pois já até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos do meu Deus. Lembre-se do que ouviu e do que acreditou. No princípio, agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se, se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco, e jamais apagarei o seu nome do livro. Rapaz, se ele falou que tem alguns que ele não vai apagar o nome do livro da vida, eu não preciso nem de teologia para entender isso aí, né? Se ele diz que ele busca os verdadeiros, é porque tem os falsos. Se tem a videira verdadeira, é porque também tem uma videira falsa. Sabe o que nós estamos fazendo da nossa vida? Sabe, nós estamos de fato aproveitando o tempo com Deus para absorver o que Ele está falando, para discernir. Porque, cara, Moisés era amigo de Deus. Moisés era o cara que batia um papo frente a frente. Moisés, quando ele falava com Deus, ele descia, a cara dele estava pegando fogo. Está lá em Êxodo 20. A cara dele refletia que ele teve que usar um véu. Sabe? E Deus olha para ele e diz assim: porque você não creu em mim. Deus me livre. Jesus é bonzinho demais, né? Mas Deus, Ele é o mesmo, irmão. O mesminho. Se você não se regenerar, se você não for transformado, irmão, você vai para o inferno. Essa é uma verdade que as pessoas não querem mais falar na igreja. Essa é uma palavra que a gente não ouve mais nas igrejas. Porque a gente só quer ouvir prosperidade, bênção. Você consegue, você é bom, você não sei o que, irmão. Não é a respeito de você, irmão. É a respeito do Cristo. Duras são essas palavras, quem pode ouvir?
Sabe, o Moisés não viu a terra que Deus prometeu a ele por causa de uma coisa que ele desobedeceu. Ele, em vez de falar, ele bateu. É muito sério isso, irmão. Isso nos leva a refletir, sabe, como está a nossa vida com Deus. Cara, se Moisés fosse botar no currículo tudo que ele já tinha feito com Deus, se eu fosse Deus, tinha tido misericórdia dele. Eu falava, não, desculpa aí, Moisés. Vou revogar a minha palavra aqui e vou deixar você entrar. Porque o cabra era bom. Manso e humilde, era conhecido Moisés, cara. Se você ler Jó, o começo da Bíblia fala que ele é um homem piedoso, que ele é um homem bom. Cara, Deus rasga uma seda para Jó que eu fico com inveja. Mas no final Jó diz assim: antes eu não te conhecia, eu só ouvia falar. Agora não, agora eu te conheço. Mas vai ver a história de Jó, o que ele passou para poder conhecer Deus. A um ponto da mulher dele dizer assim: amaldiçoa teu Deus. Os amigos dizer assim: está com pecado. Essa entrega, essa renúncia, a gente não quer viver, irmão. A gente quer um evangelho bom. A gente quer um evangelho que nos entrega tudo. Cara, tudo já é nosso. Só que não é a respeito disso, irmão. É a respeito de discernir o que Deus está falando. É de discernir as palavras dele. Não adianta, irmão, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Não adianta, irmão, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Isso aqui, irmão, nós só estamos aqui, irmão, por causa da salvação. Ela é a corrida que nós precisamos correr. Corra como quem corre por uma coroa corruptível, porque iremos receber uma coroa incorruptível. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho, irmão. Sabe, o Moisés deixou ceder pela pressão. A pressão da vida. Pastor, você não sabe como está a minha vida. É pressão de tudo quanto é lado. É mulher, é trabalho, é igreja, é não sei o que. Acho que eu vou deixar de vir para a igreja. Tá bom, irmão. A consequência é tua. Você quer servir o exército? Quer ser chamado de soldado, mas está desertando? Se você desertar, meu amigão, você não pertence ao exército, não. Um soldado tem que participar do quartel. Porque as instruções estão aqui. É aqui que o seu carrapicho vai ser tirado. É aqui que você vai ser confrontado. E tudo que eu estou falando aqui, irmão, é em amor. Por dentro eu estou rindo, é porque fora é feio mesmo a aparência. Estou feliz da vida aqui. Gente trocando Deus, a presença de Deus por bebida, por festa, por farra, por pornografia, por mentira, por namorado promíscuo, por namoros que não levam nada a Deus. Sabe, trocam a glória de Deus por coisas momentâneas. Eu sei que não acontece isso aqui, é só onde eu moro. Sabe, se a gente não tiver uma fé enraizada, nós vamos ter um problema. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos, até os escolhidos, irmão, até os escolhidos. Quando ele diz, irmão, até os escolhidos, é porque muitos e muitos e muitos são chamados, irmãos. Muitos são chamados, irmãos. Agora imagina você ser escolhido, você ser selecionado. Se Jesus aparecesse hoje e dizer assim, ó, vou ler o currículo de cada um e vou selecionar quem vai para a glória. Faz uma autoanálise aí, irmão, você vai ou você fica? Até os escolhidos. Olha, a palavra é enfática. Porque, irmão, chamado tá assim, ó. Vai, né, a palavra das bodas é assim, vai, chama os bons e os maus na rua, traz todo mundo pro frevo, você todo mundo aqui. Mas quando o rei chegar, meu amigo, aí a história é outra.
Ah, mas eu estou aqui. Pode estar aqui, irmão, mas você não é escolhido não. Você não está com as vestes adequadas. Porque se você for estudar as igrejas de Apocalipse, Sardes era a igreja mais bonita. Era a igreja mais pomposa. Era a igreja que a gente costuma chamar de sede. A sede não é sempre melhor do que as outras? Era a igreja sede, irmão. Aquela, top das galáxias. As irmãs tudo bonita, tudo tal. É a sede. A Sardes era assim. Muitas das vezes somos nós, irmãos. Muito bonito por fora, com um terninho, com a roupinha legal, mas por dentro nós somos podres. Nossa mente é mal. Nossos frutos são frutos podres. A nossa entrega é uma entrega medíocre. A gente só entrega para Deus o que resta. Pastor, estou aqui, mas estou cansado, viu? Vim mesmo, pastor, Eu falo, não, irmão, fala o seguinte, volta para casa. Não vem deixar seu resto, não. Se não for para entregar tudo, irmão, volta. Lá na igreja eu participo do louvor. Quando a gente vai ensaiar, a primeira coisa que eu falo, se alguém de vocês aqui veio para entregar o seu resto, volta, irmão. Não entrega pelas metades, não. Vem aqui, irmão, devolver tudo que você tem. Porque o culto não é para nós, o culto é para Deus. E num culto você cultua alguém. E para cultuar você tem que entregar tudo. Seu tempo, seu ouvido, seu dinheiro, tudo. Deixo bem claro. Se vir deixar o seu resto aqui, irmão, pode ir embora. Vai descansar em casa. Agora, se você for vir aqui, mano, entregar seu tudo, assim como aquela viúva fez, o tudo que ela tinha, aí Deus vai receber a sua oferta. Porque muitas das vezes, irmão, a gente é homem que Deus usa. E a gente confia nas experiências que nós tivemos passado. A gente confia no que Deus falou lá no passado. Mas Deus já prometeu. Irmão, Deus está prometendo todo dia. Todo dia é alguma coisa nova para nós. Porque o Espírito de Deus ele se renova a cada manhã. Você está numa palavra de 10 anos atrás, quando Deus já falou assim, meu amigo, atualiza o aplicativo das novidades aí, Eu estou falando algo que você não está nem ouvindo. Você está preso há 10 anos passado. Eu estou querendo te colocar em locais altos. Eu estou querendo te preparar para trabalhar. E você está ainda em coisa que eu falei há 10 anos atrás, né? Porque a gente fala assim, quem tem promessa não morre. Morre sim. Vai nessa não, irmão. É só sair da presença de Deus que morre. Não vai esse negócio, essa musiquinha não, que você vai se dar mal. Não, pastor, mas quem tem promessa não morre. Morre sim, irmão. Hebreus vai dizer que uma vez que você foi iluminado, que você participou das coisas de Deus, que de fato você foi transformado e regenerado, quando você sai, você crucifica Jesus. E para esses, não tem mais jeito, não voltam. Desculpe, irmão, mas está na Bíblia. É porque a gente só quer ler a Bíblia como caixinha de promessa. Vai ler o Novo Testamento que você vai amargar a boca. Começa com Romanos que Romanos é bom. Por isso que a Bíblia fala em Romanos 12 de sacrifício vivo. Sabe o que é sacrifício vivo, irmão? O sacrifício era feito com um animal morto. Tenta acender um fogo humano perto de um animal para você ver o que vai acontecer. Ele fica perto do fogo? Nenhum animal fica, irmão. Por isso que no Velho Testamento o animal era imolado. Ele morria para ser apresentado. Novo Testamento o bicho pega. Ele vai dizer, veja o fogo, vai lá e pule dentro, vivinho. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e eficaz. Essa é para que você experimente qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12. É uma morte. E aí tem gente que vem perguntar besteira. Eu falo, cara, vai ler a Bíblia. A Bíblia está aí. Olha só o que Deus fala. Porque não creste em mim. Moisés foi lá, bateu, a água saiu, ele alimentou todo mundo. E Deus fala, porque não creste em mim. Sabe por quê? Deus conhece o nosso coração, irmão. Quando Moisés vai se apresentar para Faraó, Deus fala assim,
Coloca a mão no peito. Aí Moisés pega a mão direita e bota aqui, ó. Quando ele tira, como é que está a mão dele? Leprosa. Sabe por quê, irmão? Assim como estará o seu coração, estará seu serviço. A mão direita significa serviço. Do jeito que está teu coração, irmão, está seu serviço. Não adianta você querer ensinar os outros se você não é ensinável. Não adianta você querer falar de certas coisas se você não tem autoridade. Não adianta você fazer porque está todo mundo fazendo, porque Saul foi reprovado por isso. É o nosso coração que denuncia as nossas práticas. É as nossas práticas que denunciam a nossa vida. Não é só porque você fez isso, é tudo isso. Moisés, o cara que via Deus face a face, foi recusado por causa de uma coisinha só. Ah, mas agora nós estamos na graça, pastor, Jesus é bom. Ok, a Bíblia diz, se Deus não poupou o seu próprio filho, imagina você. E uma morte de cruz, tá? Não foi qualquer morte não. Uma morte que o Cristo olhou, falou, caramba, eu vou ter que morrer por isso mesmo? Será se é isso tudo? Mas faz a tua vontade. A dúvida também é normal, irmão. Jesus teve essa dúvida. Mas no final ele deixou Deus guiar. O homem mais top para mim na Bíblia, depois de Jesus, mais top. Tirou Jesus, para mim é o mais top. João Batista. Para mim é o homem mais top. Eu me considero um João Batista das ruas. Ele está preso. Ele descobre que o primo dele está pregando. Ele chama o discípulo e fala assim, vai lá e pergunta para ele se ele é o Messias mesmo. Só para ter uma garantia. Primo dele tá, irmão? Vai lá e pergunta se ele é o Messias mesmo. Aí o discípulo de João fala assim, Jesus, João está perguntando se você é o Messias mesmo, se é aquele que devia. Ele fala assim, volta lá e fala para ele o que você viu e ouviu. Sabe o que Jesus estava falando para João? Olha os meus frutos. Os meus frutos denunciam quem eu sou. Frutos, irmãos, denuncia quem você é. Não é o que o pastor te vê na igreja, não é o que o irmão te vê na célula. É quem você é quando ninguém desses estão perto. São esses frutos que denunciam a nossa vida. É esses frutos que vão denunciar quem nós somos. Só que isso também não te garante, porque o Moisés, tudo que ele viveu com Deus não garantiu, irmão. O cara não herdou a terra prometida. Não herdou. Entrar ele entrou, né, pastor? Mas herdar ele não herdou, não. Ele entrou na terra? Hã? Ele só viu? Ele não pisou na terra, não? Certeza? E quando Pedro vem correndo e diz assim, Senhor, vou fazer 2 tendas, uma para e a outra para... Ó, que ele pisou, ele só não herdou, hein? Acho que Deus permitiu ele entrar lá só para ele ver. Não é isso, na mancha da transfiguração? Senhor, quer que eu faça uma tenda? Ele sabia quem era. Porque ele sabia quem era. Você pode até ver, irmão, mas você não vai desfrutar daquilo que Deus tem. Se você não se arrepender dos seus maus caminhos, lembrar de onde errou, voltar e se arrepender. Só. A Bíblia diz, lembra-te de onde errou, volta e se arrependa. Simples. Eu falei isso para o rapaz que estava cortando meu cabelo. A gente conversando, eu falei, irmão, a notícia boa é que você tem a oportunidade de mudar, pô. É só isso. Só que o problema é que a gente tem o costume de fazer o que o povo fez. Não, eu não quero falar com Deus. Eu quero que vocês falem, vocês passem para nós. A gente não quer ir no monte, a gente não quer jejuar, a gente não quer ler a Bíblia. Tá bom, eu quero sentar aqui e comer tudo mastigado. Amém? O que eu quero deixar para você hoje é:
Você tem discernido a voz de Deus? Você tem entendido verdadeiramente o que Deus tem falado para você? De fato, você tem vivido o que Deus tem para você? De fato, você já está no trilho que Deus preparou para você? Se Jesus vier hoje, você vai ou você fica? E só quem sabe isso é você, no seu coração. Só você, irmão. Pastor não sabe, sua mãe, seu irmão, ninguém sabe. Mas no seu coração você sabe. E eu vou te falar uma coisa, irmão. Se você tem dúvida, se arrependa. Volte. Refaça sua aliança com Cristo. De fato, aceite Ele e comece a viver uma vida de regenerado. Porque senão, choro e ranger de dente. Não é uma coisa que a gente quer falar. Mas é a mais pura verdade. Porque nós, pastores, somos responsáveis pelo que a gente ensina e o que a gente fala. E também seremos cobrados por aquilo que a gente falou ou deixou de falar. E o sangue de gente que não sabe, não quero nas minhas costas, irmão. Aonde eu vou, eu prego a palavra da verdade, a palavra da salvação. Aonde eu vou, porque Deus não vai me cobrar. Aonde eu pisei os meus pés, eu falei da salvação. Ainda que pareça dura, ainda que pareça um pouco amargo, o que Deus tem para você, irmão, não é nada disso aí que você está vivendo, é a salvação. Tudo isso aí é consequência de viver uma vida com Deus. Se você viver a Deus, o reino e a justiça, não vai faltar o que comer, não vai faltar o que vestir, não vai faltar onde dormir, irmão. Isso é consequência. Vida com Deus, o Senhor vai suprir as necessidades. Então não se glorie nisso, se glorie, irmão, em de fato viver o que Deus tem. De fato cumprir o chamado da igreja, que é ser missionária. Vão e preguem o evangelho. Faça valer a pena a morte de Jesus. Não deixe o reino, o evangelho parar em você. Não deixe a mensagem da salvação te alcançar, irmão. Ah, já está bom, eu estou salvo, Maranata, vem logo Jesus. Ele não vai voltar, irmão. A Bíblia diz que ele só vai voltar quando todas as raças, tribos, línguas e nações confessar o nome dele. E tem muita tribo aí que não conhece ele ainda. Muita tribo. E se você não participar, irmão, dessa grande evangelização da igreja, Jesus não vai voltar. Está voltando? Agora ele está voltando. É só olhar os sinais aí. Qualquer ímpio consegue entender isso. Já estão dando até outros nomes, mas a gente está ligado que Jesus está voltando. O problema não é isso, irmão. O problema é ele voltar e você ficar. Aí é um problema. Amém? Fica de pé onde você está. Eu quero orar pela sua vida.